Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui de volta, mais uma semana com o podcast Blá Blá Blá. Esse podcast mais lindo e desenvolvido, com os melhores comentaristas que esse Brasil e esse mundo já viram. Como sempre, nós temos o senhor Marcos Aurélio. Opa, minha gente, tão bom estar aqui, né? Esse momento para discutir uns assuntos, né, tão importantes no cinema. E é isso aí. E com a gente também nós temos o senhor Luizinho da Silva Sauro, vulgo Luiz Treviso, vulgo Spike Cock. Spike Cock é foda. Tudo bem? Novamente aí sobre os polêmicos filmes. E é isso, hoje a gente vai falar de um filme que vira e mexe, né? Tá na lista dos filmes mais pesados que vocês vão ver, né? Sempre tá junto nos top 5, junto com o Holocausto Canibal, com o Serbian Movie, nunca lembro o nome desse filme, que é nojento. Que nós vamos falar hoje de Saló, 120 Dias em Sodoma. Bom, Saló, a sinopse é bem curta, bem simples. Em 1944, na cidade de Saló, ocupada por nazistas, no norte da Itália, 4 fascistas sequestram 16 jovens saudáveis e os aprisionam no palácio, perto de Marzabotto. Além deles, há 4 mulheres de meia idade, sendo 3 delas relatam histórias de Dante e de Sade e a quarta acompanha no piano. Na mansão vigiada por guardas, os fascistas vão cometer todo tipo de experiências com jovens que passam a ser usados como fonte sexual, masoquista e mortífera. É um filme pesado, hein? Demais a conta. Extremamente, porque não só também trazer a discussão da Segunda Guerra Mundial do fascismo, mas também é um filme que levanta, né, traz a gente também a sentir, né, e talvez transpareça até mesmo até a ideia do mal, né? Sim, é uma ideia do mal que o próprio diretor, né, o Pier Paolo Pasolini, faz em alguns filmes dele, né? O mal da burguesia, o mal do consumo, o mal do fascismo, né? E eu acho que antes de tudo seria bem legal a gente dar um panorama, né, de quem foi Pasolini, porque eu acho que muita gente conhece mais do Saló do que os outros filmes dele e acabam parando por aí, né? Assim, pessoas que não têm o costume da cinefilia, né? Da questão de procurar, né, ver filmes mais antigos e conhecer esses gênios, né, da história. Ele acaba caindo só como mais um filme que é um dos mais pesados de todos os tempos, enfim. E talvez o nome dele acaba se perdendo. O Pasolini, ele é um diretor italiano que nasceu na região de Friuli, no norte da Itália. Ele começou no cinema escrevendo filmes pro Fellini, se eu não me engano, o roteiro dele, ou no roteiro de Noites de Cabiria, é dele. Exatamente, isso. E logo depois ele começa a fazer os seus filmes com uma pegada neorrealista, né, que começa com a Catone, que tem até algumas ressalvas assim, né, nessa questão de neorrealismo, porque todo filme do Pasolini é muito onírico, muito pessoal dele, né? Ele usa muito de alegorias, então ele é um neorrealista não neorrealista, né? Meio complicado isso. Talvez algum dia a gente faça um especial sobre ele no programa. Então ele começou com a Catone, logo em seguida tem Mama Roma, que ele já mostra mais indícios ainda de que ele está saindo dessa zona de neorrealismo. Nós temos Gaviões e Passarinhos, onde ele chuta a bola de vez. Depois nós entramos com Édipo, Medeia, Contos de Canterbury, Mil e Uma Noite, que mais? Decameron e Saló, que é o seu último filme, né? Que é o filme que dizem que foi o filme que matou o Pasolini, né? Porque ele era um diretor que constantemente nos filmes ele questionava o governo, ele questionava a família italiana,
ele questionava os meios de produção, questionava um monte de coisa, né? E só que assim, ele não é que nem uma visão que a gente tem hoje em dia, entendeu? Que é um cara que tá falando só com ele mesmo. Ele tinha um negócio que ele tinha apelo popular, então os filmes dele incomodavam muito, mas muito o governo. Ah, acabei de lembrar de um filme dele, que é um dos melhores dele, que é o Evangelho segundo São Mateus, né? Como é que eu pude esquecer dele? Mas, enfim, Pasolini é um diretor muito controverso, onde ele desenvolveu muito do que, se não me engano, foi ele mesmo que teorizou a primeira vez sobre o cinema de poesia, né? E nele ele desenvolve muito isso nos filmes dele, né? Que é um cinema imagético, não é só um cinema poético com falas bonitas, são filmes com uma poesia de signos imagéticos que ele tentava transformar. Infelizmente foi morto, né? Dizem alguns que foi uma morte por encomenda, dizem outros que foi o que realmente aconteceu, que foi um garoto de programa que assaltou ele e passou com um carro do próprio Pasolini diversas vezes no corpo dele até esquartejar. Mas enfim, temos aí um diretor muito bom que merece ser visto por todo mundo, eu acho. Então, até mesmo que o próprio Pasolini, né, ele é ele é uma figura assim bem interessante, porque ele era, ao mesmo tempo que ele era comunista, ele era homossexual e extremamente católico. Exatamente. Então, o fato assim dele ter, da posição política dele ser de estudo marxista, o fato também dele ser homossexual e, né, e faz com que também ele desempenha nos filmes dele papéis políticos. Porque o próprio Saló faz, né? O Saló, que é o grande tema que a gente vai discutir aqui no podcast, né? É um dos grandes filmes, e como o Victor mesmo falou, o último filme da carreira do Pasolini, é um filme também político. Por mais que ele tenha, né, ele estabelece a ideia do mal, e faz justamente uma crítica a grupos, né, da elite e de grupos conservadores da Itália, né? Sim, sim. Do mal, né? Ele pega uma questão que já é do próprio texto, né? O do mal, que é o Sade, né? Exatamente. Para quem não conhece, Marquês de Sade é um escritor francês que é por causa dele que existe o termo sadismo e sadomasoquismo. Pra você ver como é que o nego era pesado. Ele era pesado. Exatamente. O próprio ideia do Sade, né? Dizer que o mal está escrito na natureza. Ali vai dizer que é uma das características, né? Esse mal que ele é basicamente reversível, ele está inserido dentro da classe burguesa. No filme mesmo, os quatro personagens, né, principais, os quatro fascistas, né, que o Victor citou, sequestram, né, o grupo de 8 garotos, 8 meninas, 8 garotos, 8 garotas. Os quatro, na verdade, pertencem a grandes grupos aristocráticos, né, da Itália. Um é um bispo representando a igreja, o outro é de uma aristocracia, de oligarquia, é um nobre, duque, né, um duque, exatamente. O outro é uma figura política do Estado, porque é a ideia do presidente. Exato. Né? No filme mesmo eles chamam ele de presidente, né? Isso, exatamente. Você tem a figura do Estado, tem a figura religiosa, você tem a figura da nobreza e, se não me engano, você tem a figura da justiça, porque do um judiciário. deles... É um juiz. Exatamente. Isso, tem toda a Exatamente. Então, eles que se autotitulam os libertinos, né? Eles são os quatro grupos, né, conservadores da Itália. Então, mas na verdade a ideia do filme é caminhar sobre isso. Então, vocês falaram do Sade, né? Eu fui conhecer o Sade depois que eu vi o Saló, né? E o Saló me embrulhou todo o estômago, mas eu queria conhecer de onde foi a inspiração do Pasolini, né? Então fui pesquisando o Sade, e aí eu fui conhecer o filme que é do Philip Kaufman, que é o Contos Proibidos do Marquês de Sade. E a partir desse filme eu comecei a entender a loucura, né? Porque o Sade é totalmente perverso, né? E ele gostava muito de provocar a igreja, todos os quatro poderes naquela época, né? E foi escrito em 1785, né? Eu fico imaginando como foi isso nesse momento,
né? Se a cena do Saló já provoca todo essa polêmica em 75, imagina em 1785. Porque na verdade o filme dele estava 4 anos antes, né, da Revolução Francesa. Então, um filme, na verdade, que estava caminhando ao lado do pensamento racionalista. Então, Calma, foi você tá muito falando do choque, livro né? do Sade, né? O filme é de Exatamente. 75. Não, tô falando do livro mesmo, Sade. Ah, É 4 anos certo, 4 anos certo. antes da Revolução Francesa. Então ele está ali perto, né, da discussão do próprio movimento iluminista, né, e do próprio racionalismo, né? O Sade, ele traz todo o racionalismo, né? Muito, muito antes, assim. O Sade é um precursor modernista. Tá junto com Baudelaire, assim, acho que em questão de importância, de rompimento de estrutura narrativa e o que é poesia, né? Tirar a poesia do escalão nobre que ela sempre teve, né? Que a gente tem, que é, sabe, são os deuses que inspiram as pessoas, elas falam de coisas nobres, né? Que antes deles era só, tipo, histórias de heróis, né? De personagens superiores, que nem o próprio Aristóteles fala, né? Na poética. Eram, eram reis, heróis, rainhas, entendeu? A boa poética, a boa epopeia, a boa poesia eram desses caras. Chegou o Baudelaire, e acho que junto com o Sade também, né? Que o Sade extrapola mais ainda. Ele dá um chute na porta fazendo textos sobre mendigos, né? Sobre moradores de rua e a beleza deles, sobre contra aí a estética formal, né? Contra contra o belo, né? Eles quebram tudo, quebram as estruturas da poesia. Eles são modernistas para um caramba, né? E pensando agora, isso traz um reflexo muito no filme que, enfim, quando a gente começar a falar efetivamente do filme, eu retomo isso. Pasolini queria, ao ler os 120 Dias de Sodoma, ele queria retratar a época de 1700, era o objetivo dele. Mas ele viu ele viu em 120 Dias de Sodoma algo muito fascista. Aí ele mudou para os anos 40, né? É muito louco essa ideia que ele tinha, que encontrou o fascismo na obra do Sade. Então, a partir do momento que eu conheci o Sade, que depois eu fui pesquisar mais sobre o Pasolini e comecei a ver várias coisas dele, né, com Medea, enfim. Mas no primeiro momento que eu vi Saló, eu não consegui, aquela coisa que embrulhou muito o estômago de uma certa forma, né? Não é muito complicado ver a primeira vez. Depois que eu fui ver a segunda, que eu fui rever agora recentemente, não tive mais essa impressão. Não embrulhou tanto o estômago quanto a primeira. E o que mais me impressionou foi algo muito realista. Eu tenho a sensação de que parece que tudo estava acontecendo de fato, como se fosse algo muito documental. Pelo fato o Pasolini trazer muito não atores, né? E a reação deles parece ser algo real, como se fosse o Canibal Holocausto, que fizeram também numa certa época. E que o canibal foi proibido também, né? Pela Itália. Rogério Deodato teve que prestar contas porque acharam que ele matou os atores do filme e causou certa polêmica. E eu acho que o Saló também parte por esse lado, porque eu nunca sei o que é real e o que não é, né? Muito documental o negócio. E depois ele morre, né? Depois ele é assassinado. Não sei se isso tem a ver também ou não. Eu sempre fico nessa questão, nessa dúvida. Se o tal realismo que ele passou, as pessoas acreditaram realmente que aquilo fosse de fato algo muito real. Não sei se eu viajei muito nessa questão. Então, é aquela coisa que o Saló ele não chegou a ser lançado quando o Pasolini morreu. Ele morreu antes dele ser de fato lançado, né? O Saló ele estava sendo na dublagem francesa. Ele tava passando pela dublagem francesa, porque era a dublagem que o Pasolini queria pro filme, né? Como ele pegou o texto do Marquês de Sade.
E se não me engano, ele já foi logo censurado na Itália, então não chegou. As pessoas não chegaram a ver, mas o governo viu. Ah, tá, entendi. O governo chegou a ver o filme. Essa que é a questão, se o governo matou ele ou não. Entendi. Mas eu achei uma experiência bem estranha, assim, ao ver Saló. Ah, não, mas essa é a experiência que traz mesmo. O sol, na verdade, é incomodar, né? Não tem como você não sentir incomodado ou ter mesmo uma ânsia de vômito ou ficar completamente sabe, mal pelo que você está vendo na tela. É impossível não ficar assim, completamente angustiado, porque é isso que realmente ele quer mostrar, né? É, e quer mostrar a própria ideia que o Balzac tinha quando dizia que atrás de grandes fortunas, né, atrás de grandes riquezas, sempre esconde um crime, né? Porque é exatamente isso que ele queria mostrar, né, do fascismo, né? Atrás do sentimento nacionalista, atrás da cultura, né, que era promovida pelo futurismo, até mesmo pela questão econômica, né, o corporativismo, por trás existia o genocídio. Então, por trás de tudo isso, uma Sim, ideia de progresso, que é a ideia do racionalismo, né, que é algo altamente que o próprio Sade criticou, porque o Sade também, por mais que ele fosse crítico do antigo regime, né, como ele chamava, como era também a dos iluministas, então ele faz uma crítica à própria ideia do racionalismo, que estava se esvaziando uma ideia do universal para cair dentro de uma ideia de algo próprio, individual, que é o que vai desempenhar depois o próprio sistema capitalista. Então, dentro da perspectiva do filme, é isso mesmo. A ideia, na verdade, é trazer e mostrar quão mal foi um regime fascista, no regime fascista. Porque até então a gente tem você vê muita coisa sobre o fascismo, sobre o fascismo, mas não vê sobre o sadismo. É isso que o filme tem que trazer, né? A ideia de tudo isso por trás, né, tem uma coisa pior que a gente pode imaginar ainda, né? E pegando isso que você tá falando, eu acho muito. Acho muito do caralho assim que ele faz, que é essa atuação que o Luiz falou, né, do não documental, né, ele usa não atuação também, você não tem drama no Saló. Você não sente dó daquelas personagens assistindo aquele filme, porque você não conhece elas. Né? sim, O sim, Saló ele é a antinarrativa que a gente está acostumado, né, de Hollywood. Né, que a gente está acostumado com a narrativa de Hollywood. Ele é anti ela. Então você não tem personagem principal lá. Pra falar a sim, verdade, se a gente for pegar os personagens principais, são os torturadores. Porque a gente conhece mais deles do que das vítimas. Né? Você não tem atuações dramáticas, o choro também não é um negócio assim dramático ou então intimista. Ele é totalmente anti essa atuação que a gente tem estabelecida que é do Stanislavski, né? Que é um negócio muito psicológico. Lá é muito puro. E é essa pureza que, quando eu falei do cinema de poesia, que o Pasolini queria, entendeu? Ele quer a pureza da imagem, ele quer a pureza da fala, da atuação. Então ele nesse filme ele pegou assim uma atuação totalmente diferente, uma história totalmente antinarrativa. Não estou dizendo que ele foi o primeiro a fazer isso, obviamente, mas pela composição do filme é muito bom, é muito genial assim o que ele É. faz, porque você não sente empatia com aquilo, você sente nojo, você sente aflição por tudo aquilo, só que ele quer te colocar falando, você é um espectador, você não faz parte da vida de ninguém aqui, você não vai se identificar com ninguém aqui, você é o povo conformado que vai assistir o seu, você mesmo, né, vocês próprios, o seu próprio povo sendo torturado, sendo, sendo enfim, abusado, né? Essa questão do poder que ele fala também no filme, né? E você não pode fazer nada, e você não vai fazer nada, porque você não sente empatia por eles, entendeu? Que é a mesma coisa que a gente vê na população, das pessoas conformadas, entendeu? É aquela pessoa que fala muito no Twitter e não faz nada, entendeu? Fala muito no Face e não faz nada. Acho que, sei Não, lá, tem uma. exatamente, concordo. Não, então, isso que você falou da empatia, do sente muita coisa da vítima da história, principalmente na cena final, né,
que o torturador, a cena a gente observa tudo por um binóculo e a gente não vê a reação, a gente não vê as pessoas gritando, a gente não está do lado de fora, a gente está do lado de dentro, a gente não consegue fazer nada com aquelas pessoas, a gente quer tirar eles de lá, mas a gente tá tudo do lado de dentro. Eu acho essa cena sensacional. Do jeito que ele constrói aquilo. Muito bom. Exatamente. Você tá falando sobre isso. A ideia eu vejo muita ideia assim, de não fazer nada, como eu pontuei, né, anteriormente, a ideia do individualismo, né, a ideia de cada um pensar em si e não pensar na ideia de um coletivo. Aqueles dois garotos que durante todo o filme são torturados, no final os dois estão do lado dos fascistas, né? Utilizando armas, não, e no final acabam eles dançando. O que tem do lado dos fascistas são os garotos que eles pegam primeiro, que eles não participam eles ajudam na tortura, eles são do povo, ajudam na tortura, mas eles não são torturados. Todo mundo que eles pegaram lá pra torturar foi pro saco depois. Então, mas aqueles últimos dois que dançam, eles sofrem, eles são as vítimas das perversões também, Victor. Aqueles dois que no último eles dançam. Nossa. No final, eles fazem uma dança no final, né, justamente para falar isso, de que mostrar essa indiferença que eles próprios tinham entre eles. Pra mim era o negócio pra mim era o próprio pessoal que ele pegou, mas enfim, posso estar errado também. Não, mas continua aí. São os dois que sofreram, então justamente isso, pra mostrar a indiferença, né, porque os dois sofreram durante todo o filme, né, perversão sexual dos grupos dos quatro, né, de todos aqueles outros que faziam parte do sistema, e eles o filme termina com o plano dos dois dançando, e um pergunta pro outro, né, como que é o nome da sua namorada? E fala, minha namorada é Margarida, alguma coisa assim. Terminando uma conversa super comum, né? Uma conversa letal, conversando da namorada. É como se eles estivessem, né, distantes daquilo que está acontecendo. Eles estão dançando, então conversando. Até muda a música no rádio, não, deles muda a música. Eles estão dançando, conversando uma coisa aleatória, enquanto do lado de fora, né, na parte lá no campo, eles estão sendo completamente o restante, né, foram os transgressores, né, das regras dentro do sistema, sofre as punições finais, né, que é desde tortura, né, usando artigos de violência, com corte, com queimadura. Então, quando a pessoa está lá fora sendo torturada, eles estão lá dentro terminando com uma dança. Isso eu acho legal a cena, né? A ideia da indiferença, né? Porque é justamente isso, né? Que ele trabalha o filme inteiro que a gente estava debatendo, né? A ideia da individualidade. Sim. Esses jovens que estavam dançando não é os que estavam denunciando para não morrer, não, né? Não, todo mundo que denunciou para morrer, morreu junto. Todos aqueles que estavam denunciando morreram também, né? Porque morreram. E o engraçado de você falar nisso é que eles denunciaram para se safar. Sim. Só que o cara que foi o último da cadeia, né? Que tipo assim, um foi denunciando o outro, e assim, o que acabou nele, ele foi o mais suave que morreu, porque ele morreu com um tiro. Ele morreu com um tiro. Naquela situação, morrer com um tiro teria sido foi o maior ato de não violência do filme, de tanto que eles são torturados. Ele foi uma pessoa que morreu de forma tranquila comparado aos outros. Claro, obviamente, não estou falando que tomar um tiro é uma forma muito boa de morrer. Só que comparado à tortura que tem no final, que é uma tortura de morte mesmo, que eles vão matar as pessoas. Tem gente sendo escalpelada, tem gente que está sendo queimada, tem gente que tá tendo a língua cortada, a genitália decepada, entendeu? Porque comparado a isso... Ele sauda, né? Não faz um negócio com a mão, levanta a mão, tipo... O cara que ele é baleado, ele faz uma saudação fascista. Tanto que os quatro, na verdade... naturalmente? Por isso que morreu dessa forma? Na verdade, não, porque na verdade os quatro, eles não atiram de uma vez. O cara faz a saudação... Eles ficam receosos de atirar. Exatamente, ou com o olhar assim de...
nossa, será que no final acabam atirando? Na verdade é porque talvez, pode ser uma interpretação minha falha, mas não sei. Então essa ideia dos quatro, né? Tanto o poder da igreja, do Estado, da justiça, da nobreza, os quatro poderes ali, né, eles estão passando até mesmo por cima, né, do próprio regime fascista. Talvez seja uma ideia, né? Porque eles Pode fuzilam ser um também. cara que faz saudação. É uma ideia, né? Lembrando também que o É, próprio fascismo é o grande regime, né, que está sendo criticado pelo filme, claramente, você óbvio, né? pegando por essa analogia, eu concordo, eu só talvez mudaria uma coisa, que eu acho que talvez eles não estão passando por cima. É que o fascismo, ele chega a ser maior do que eles, por isso que eles ficam receosos de matar. Porque, tipo, eles meio que se olham, entendeu? Tipo, mano, o que a gente vai fazer? Tipo, Mas porque eles o fascismo matam, que tá né? acomodando a gente, mas eles matam, exato. Mas é como se fosse um sinal da queda do fascismo simbolicamente para a ascensão do autoritarismo democrático, né? Exatamente, é porque é isso que acontece. Talvez que o Pasolini faz uma crítica pelos anos 70. Fazia 30 anos que o fascismo havia acabado na Itália, acabado por conta da guerra, mas e os resquícios, né? E as consequências, o que o fascismo deixou demarcado na sociedade italiana depois da guerra. Talvez seja isso, né? A Exatamente. ideia de que o fascismo foi derrotado, né? O fascismo foi abandonado pelos quatro grandes poderes da Itália, e eles persistiram ainda, né? Eles persistem, eles usurparam o Exatamente. fascismo e se mantiveram no poder. Exatamente. É só você ter como base que Pasolini morreu por causa de um filme. E que muito se dá Exatamente. de investigações e muitas provas se dão que pode ter sido uma encomenda do governo para matar ele. Ele ia iniciar a trilogia da morte, né? Na verdade, se ele É, continuasse vivo. essa é uma história muito interessante do Saló, né? Falando Porque. em trilogia, né? Que eu só pra cortar até você, Vitor. Mas Relaxa. falando em trilogia, é bom mesmo que o próprio filme Soló ele é uma narrativa dividida em três fases, uma trilogia, digamos Exatamente. assim. Altamente referencia, altamente referenciando o Inferno de Dante. Exatamente. Mas só muda, a gente já volta para isso daí porque eu acho que é muito interessante isso daí. A gente já aborda eles. Mas que nem o Luiz falou, o Saló seria o primeiro filme da trilogia da morte, né? Consequentemente, estranhamente, talvez, ele se dá logo depois da trilogia da vida, né, do Pasolini, que é o Canterbury, o Decameron e Mil e Uma Noites. É verdade. Porque o que acontece? Quando o Pasolini fez essa trilogia, assim, ele sempre foi um diretor de tratar o erótico, né, o sexo, como algo libertador, como místico, como mundano, de várias maneiras. Teorema a gente tem um anjo que transa com toda a família e o toque dele desconstrói e dão consciência de classe política para eles. Na trilogia da vida era uma coisa muito mais mundana porque o sexo é mundano, né? O sexo é uma coisa natural, né? Só que as pessoas iam lá para ver putaria, né? Os filmes dele eram taxados como filmes pornográficos. Aí ele olhou para aquilo e falou tipo, caralho, mano, vocês querem ver sexo? Vocês querem ver putaria? Eu vou mostrar para vocês o que é putaria. Escancarou e salou. Escancaram isso lá, porque vocês querem ir no cinema assistir meus filmes pra ficar vendo gente transando, vendo peito, bunda, vagina, pênis? Então tá aqui, ó, vou te dar um filme recheado disso. Somente o efeito contrário, né? Provocar completamente, né? Pavor, assim, nojo. Sim. É o que você vê é exatamente isso. É uma coisa que eu li recentemente que eu não sabia, mas eu não sei se é verdade ou não, foi o Pasolini que falou, sobre o Círculo da Merda, que é uma crítica ao consumismo. É o novo fascismo, é o consumismo. Não sei se ele quis passar isso ou não, era só uma ideia, mas até que faz um certo sentido. Essa questão do consumismo que ele fala, é aquela coisa, né? Eu sei de onde você tá falando, que você viu.
Ele fala que é uma. Que assim, o que motivou ele a fazer o filme, né? Foi basicamente uma crítica ao consumismo. Mas ele mesmo fala assim nesse daí. Mas isso não é uma coisa que eu espero que esteja no filme em si. Foi o que me motivou. Né? Eu não sei, não tenho nem certeza se o público Os iria, críticos. iria ler isso e os críticos também. Ele fala dos dois, né? Do público e dos críticos. Eu não Sim. sei, eu não espero que seja lido assim, nem pelo público. Eu acho muito difícil também ser lido assim pelos críticos, né? E aí parte uma coisa que é puramente do Pasolini, que é essa questão de, mano, assim, tem diversas interpretações e a significância que eu dou para esse signo imagético, né? A significância que eu dou para essa imagem, você tem outra, porque essa imagem para você carrega um histórico diferente do que carrega para mim. Entendeu? Então eu acho que ele tinha muito bem isso em mente quando ele fez o filme, que o filme para ele podia ser uma coisa e para os outros seriam outra. Sim, para dar várias interpretações, né? Senão vai ficar preso aquilo. Porque não é explicado de certa forma. Não, nada no filme é explicado, né? Nada é explicado. Quer dizer, nada do Pasolini é explicado de certa. Ele não deixa claro nada, quase. A gente vai interpretando Pasolini é que as nem o coisas. Glauber. Pasolini usa de alegoria, usa de metáforas, muito mais alegorias do que metáforas, né? E que gênio das alegorias. Tanto ele quanto o Glauber, mas Pasolini tem um lugar especial no meu coração, né? Eu acho que do caso do Pasolini é mais. Eu não vejo tanto alegórico nesse filme, no Saló. Eu vejo bastante em Teorema e em outros filmes da carreira dele, mas Saló. É aí que tá a questão. No Saló, por mais que ele trata, ele traz elementos, né, de interpretação, né, que você vê quatro interpretando o sistema de poderes, a ideia da representação do fascismo, né, a questão da razão, o nacionalismo empregado, da individualidade. É um filme que a realidade é crível ali, né? Não é tão alegórico, porque aquilo que o Saddam Hussein que aparece, o Saddam Mia que aparece no filme é algo voltado à realidade, é bem real, não chega a ser nada onírico. Então tá, isso deixa a gente mal pra caramba quando vê o filme. É porque aquilo pode existir, aquilo pode ter existido em Sim, regimes totalitários, né? Isso pode ter existido. A ideia de submissão, pessoas assassinadas pelo poder, porque isso acontece no filme também, né? Tem muitos garotos que acabam sabe, completamente fascinados por estarem naquela condição de tortura. sim. Então, Não, não, naquela condição de quando eu digo tortura. da alegoria nesse filme, eu acho que a própria obra que ele usa do Sade é a alegoria que ele monta em cima, entendeu? Entendi, foi uma alegoria em cima da obra de Sade, mas não que o filme seja um filme alegórico. Eu Ah, estou não, sim, dizendo. sim, 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 É, na sim. verdade, que ele é crível. Você acredita que aquilo existiu. É aquele tipo de tortura, aquele tipo de sociedade formada, aquele tipo, dentro do fascismo, ainda mais a época que se passa o filme, né? É porque se passa no final da guerra praticamente, em 43. Em É, 43 e 44. 44. Em 43 e 44, algo disso. Então, é no final da guerra. Então, você pode imaginar que, assim como o nazismo, né, a partir de 41, ele foi levado ao Holocausto, porque justamente a guerra estava, né, sendo alterada, tomando rumos diferentes, o fascismo humanitário também. Os grupos fascistas podem ter levado, né, ao índice máximo de tudo isso, que justamente estavam prevendo lá o final da guerra. Né? Isso é que traz essa angústia, né, o nojo, o desespero que a gente sente quando vê um filme desse. Não, e também pela época de 75, né? Não era tão comum um filme como esse, né? Se eu acho. É da Eu mesmo também não ano vi do Inferno dos nada. Sentidos, do Shima. É. É, mas que o Pasolini vai além, né? Porque Não, aquilo exatamente. lá é uma coisa. Mas o Pasolini traz uma coisa que o Shima traz no filme dele também. A ideia, na verdade, da transgressão do tesão através da morte. Porque é o Sim, que a prostituta faz no final, né, com a amante dela. E ela tem uma. Pra conseguir ter um tesão, né, o máximo de tesão possível, ela enforca o cara. O cara morre, depois ela arranca o pênis dele, no inferno dos sentidos, e leva o pênis embora.
Sim, A ideia do limite, né? De extrapolar os limites em busca no máximo possível de tesão, né? O que é precisamente bizarro. da Oshima também é meio doido também, mas enfim. Mas Pasolini consegue superar a loucura, eu acho. Uma Principalmente coisa que Saló. me chama muita atenção também nesse filme é porque você vê o sequestro, né, o rapto, não só das vítimas. Você também vê que esses poderes, eles sequestram pessoas para trabalharem para eles também. Então, assim, que eu consigo ver com isso, né? O que eu vejo com isso são os quatro poderes que sempre vão ter uma parcela da população apoiando as atrocidades deles, porque eles vão dar algumas migalhas para eles, entendeu? Então, esses são os caras que estupram jovens meninas e jovens meninos, só que eles deixam esse exército do povo também que eles criaram usufruir também, entendeu? Ah, pode pegar aquela menina, entendeu? Eles usufruem deles. Eles não deixam em tese, abusar. Só que pelo poder, como eles têm mais poder, né, do que a outra população, né, a população que está sendo completamente submissa, eles se sentem numa posição melhor. Por mais que os caras estejam fazendo as mesmas coisas com eles e só dando algumas coisas em troca. Então, isso o que é? Na minha visão, é a questão das classes hoje em dia, entendeu? Eu não sei se em 75, talvez o Marcos possa me falar melhor, tinha uma divisão tão clara. Mas para mim é o povo, é o proletariado que está sendo torturado. Nós temos a burguesia, né, classe média alta, apoiando o governo, apoiando os poderes, porque eles acham que eles são melhores e maiores do que o proletariado, sendo que, na verdade, cara, você só tem. O governo te dá umas migalhas a mais, entendeu? Você tem alguns resquícios a mais de privilégios. Mas não é muita coisa, você ainda faz parte desse povo. Não E eles só te em usam. 75, né? Não só em 75, mas isso durante toda a história, né, do mundo. Isso é uma coisa que o Marx falou, a gente pode aprender com isso, é que a história do mundo é a história do luta de classes. Sempre Exato. houve alguém que explora e alguém que é explorado. Alguém, né, que tem o poder, que é detentor do poder, e a pessoa que é submissa a ele. Então sempre existiu o que a antítese, né? Perdão, nem a antítese, mas a síntese disso seria a própria luta de classes, né? A revolução. Exato. E é que assim, hoje em dia eu acho que a burguesia do Marx não cabe mais, né? Porque nós temos, enfim, quase, eu acho que tirando pessoas de extrema pobreza, ou então que estão numa classe assim, em tese todo mundo é burguês. Entendeu? Trabalho para conseguir dinheiro, todo mundo é burguês. Ah, não, Né? isso. É, A discussão não é sobre isso, na verdade, que não, você não, está não, não, falando. sim, 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 sim. Não, o É a que eu tô ideia de que falando. sempre houve exploração, entendeu? Exato, sempre houve. E sempre vai ter gente dentro do explorado que se acha melhor. É tipo o escravo que. Eu esqueci o nome específico dele, Então, da mas é o casa. escravo. É o escravo da casa que se achava um branco, né? Que se achava um dono e se achava melhor que os outros escravos. Só que ele ainda era o escravo, né? Então acho que tem muito disso nesse filme, sabe? De você dar regalia para algumas pessoas, essas pessoas se acharem melhor que o povo e ajudar o governo a fazer essa submissão das pessoas mais embaixo do proletariado. Exatamente. Né? E uma das empregadas era negra também, né? Eles mataram no final, não é? Se não me engano. É, Uma delas é. Mas é é, porque o próprio racismo, né? Um Sim, dos, também um tinha dos uma. elementos. É, uma do fascismo mesmo uma das características do fascismo é justamente isso, né? O racismo, obviamente, o ódio a qualquer tipo de imigrante, né? Por isso que ali simboliza bem a morte, né, de um grupo étnico, né? exato. Sim. Eu acho o presidente o mais louco dos quatro.
presidente Ele é o mais Não, o caricato, né? presidente é o mais caricato, mais sádico também, né? Senão, eu acho, não sei. Os Entre quatro são, os eles. quatro são terríveis, né? Acho que a Não, gente os os pode quatro ver. são, mas o presidente é. Eu acho que tem que colocar É que quem é o mais o sádico. presidente ele foca no círculo da merda, né? Parece que é um negócio muito pessoal do presidente, mas todo mundo gosta lá. Mas Não, todo realmente, mundo gosta. mas realmente o presidente ele é o mais caricato, assim, é o que ele mais tira deboche dos quatro. Sim. Né? E tem o bispo lá também, que eu queria descobrir a roupa que ele estava, não consegui descobrir. A Na cena que o hora Luizinho da. tá falando é uma cena que eles pegam. É um menino, uma menina, eu acho. Eles estão. Os próprios. Os quatro, né? Eles estão vestidos. Três deles estão vestidos de mulher pra casar. E um deles tá com uma roupa ritualística, né? Que, enfim, poderia se referir a muitas civilizações. Né? Pasolini ele tinha profundo conhecimento de civilizações da África, da Suméria, Oriente Médio. Então, Porque no, independente de qual dos poderes, né, aliás, qual região a gente tá falando, a caricatura colocada ali creio que é para representar a ideia, porque o homem que está vestindo essas roupas, ele é o representa o poder religioso, né? Ele é o bispo. É o Ele bispo. utiliza aquela roupa, né, que faz uma mistura, tanto de matriz africana quanto né, de vários grupos africanos e asiáticos, da ideia do poder teocrático, né? sim. E aí a gente pode entrar numa outra piração, na ideia de servidão coletiva, porque dentro em países, né, não países na verdade, em grupos, né, na antiguidade, existe aquele modo de produção asiático, né, que é todo mundo produz, né, para sustentar o poder, no caso a realeza. Por exemplo, na China Imperial era dessa forma. No Egito, eu vejo muita caracterização do personagem desse do Pasolini, do bispo, nessa cena, como se fosse um faraó. Eu enxergo muito essa ideia de um faraó. Justamente a ideia de trazer um poder teocrático, um poder que diz ser emanado por Deus, né? Eu creio que é essa a ideia. É uma cena que eu achei que precisaria de um historiador da arte, assim, talvez para entender melhor o que fosse aquilo, mas eu acho que tem total essa questão teocrata, né, que é muito ligada com o fascismo, né, essa questão, que nem se disse. O fascismo manipula muito a população através da crença e das instituições religiosas, né, não vou nem dizer da religião, porque é totalmente deturpada do que realmente é a matriz, né, a essência dessas crenças. Né? Então, Exatamente. eles manipulam muito com as instituições. Eu acho que você fez bom levantamento aí. Porque o próprio Sim, Mussolini ele faz sentido. mandou, depois que ele fez o Tratado de Latrão e doou o Vaticano para a Igreja Católica, né, ele também fez alteração dentro de preceitos, né, de orações religiosas. Mussolini foi que mandou alterar o credo, né, da Igreja Católica. Né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, por aí vai, né? Ele mandou trocar a oração por creia no Deus gênio de Mussolini. Então, ele pegou várias orações católicas e transformou em orações para justamente transformar a imagem dele, né, de um líder, né, e que as pessoas deveriam seguir. A questão do círculo que vocês tinham falado lá atrás, né, que eu estava pensando, é assim, acho que primeiro, acho que a divisão, a interpretação acho que mais superficial que a gente pode ter, né, que tá tipo mais aos olhos, superficial que eu digo é a mais óbvia no caso, não questão de profundidade mesmo. É a divisão, né, do filme em três atos, porque nós temos uma crescente, né, no filme e que, enfim, que toda vez que tem um ponto de virada é a troca de um círculo, né? E que simboliza muito bem que é o que o próprio diretor fala que é o inferno, né, de Dante, como já dito. Né, são níveis de inferno diferentes, então cada vez vai piorando mais. De um círculo pro outro vai piorando mais até chegar num ponto que você morre, né? Exatamente. Os três ciclos, que para mim todos são horríveis, mas deixa mais
com brilhando estômago, é o ciclo do excremento da merda que pra mim Não, aquilo é todos são pesado. ruins, é óbvio, Aquilo é todos são pesado. angustiantes, todos são. Você tem sempre vontade de sair, levantar e ir embora, né? Porque é justamente isso que o Pasolini queria, as pessoas sentissem aquilo que estava na tela. Porém, para mim, que um embrulho de verdade é o ciclo da merda, pra mim é o pior deles, né? Porque Sem também embrulhar o estômago. convenhamos, eu acho que se não tivesse o Círculo da Merda, esse filme não tava entre os mais pesados, porque, né? Não A estaria. gente tem, a gente tem a expressão, né, de, tipo, você comeu merda, ele literalmente faz isso e não é nada legal de ver essa cena. Exatamente, mas isso me deixa mais triste ainda, assim, eu falo assim, pela ideia do choque. Porque antes disso você tem estupro, você tem vários tipos de violação de moral, violação psicológica, tudo ruim. Mas o que mais dá no nojo na gente é o ciclo da merda. Mas é Que não porque os deveria, outros não são todos tão eles gráficos, são né, Marcos? repudiados. Exatamente, não são tão gráficos, aquele mesmo do rapaz sendo estuprado logo no começo do filme, aquilo é graficamente violento, eu acho muito Não. violento. Quando eu digo gráfico, é assim, exemplo, eles não se fosse só falando, estamos comendo merda, e não mostrasse ele enfiando o garfo na boca com a merda, se não mostrasse uma bacia de merda, entendeu? É isso que eu tô falando. Quando tem algum tipo de mostrar assim mesmo, sabe? Ele mostra merda, mostra uma bacia cheia de merda, aí as pessoas estão falando e tem um pedaço de merda no dente, aí tem merda em volta da boca, entendeu? Não tô falando que é suave ver as outras cenas. Eu tô falando que graficamente tem cena que a menina tá sendo estuprada, que é aquela que eles derrubam ela, né, na mesa de na sala de jantar e o cara começa a estuprar Exatamente. ela. Só que você não mostra, você não vê vagina, você não move ela, você só vê no máximo a reação dela quando ele enfia o pênis dele nela, entendeu? Isso por si só é gráfico, é muito gráfico. Só que eu acho que a questão, sabe, de você estar lá acompanhando todo o processo deles comendo merda e essas coisas, pra gente é muito mais indigesto visualmente. Ou então talvez seja porque a gente está muito mais acostumado pela questão de Hollywood e da indústria do cinema, a gente ter sexo, violência e essas coisas muito mais presente na nossa vida, só que a gente não vê todo dia alguém comendo cocô. Não, e tem uma cena antes dessa cerimônia, né? Que é a menina que come a merda lá no chão, né? Né? Numa sala, né? Aquilo É. também é estranho. Aquilo lá eu também já. Mas tem o Pink Flamingos que tem uma cena também bizarra, né? Da merda. Mas é outro Enfim. contexto. Pink Flamingos, eu acho um filme terrível, um filme completamente nojento, né? Eu sei que ele é besta, que a proposta dele é essa, mas é um filme que eu não gosto. Acho essa parte sou muito classicista em cinema. Não, o filme inteiro é uma desgraça só, mas tudo bem. Mas é legal. E lá, lá, a personagem principal, né, a Divine, ela come merda de cachorro real, né? É É, real. é. Mas isso daí é um outro filme, né? Esse é um outro filme que a gente pode abordar ele num outro programa. Só uma Mas divagação leve aqui. mas é real, assim, é um filme que é um filme que eu tô pra ver há muito tempo, só que pelo fato de eu conhecer um pouco do diretor, enfim, me traz uns receios, assim, de ver esse filme. Não, é pra sintetizar que é a mesma época também, né? Mesmo ano, mesmo período. 70, tudo nessa época. Mas em locais No filme. diferentes, né? Em meios Locais diferentes. diferentes e propósitos diferentes também. É No isso. contexto. Exatamente. Como eu falei, essa ideia da merda, ele concorda graficamente se você vê eles conversando, comendo, nojento. Mas pra mim ver aquelas torturas tão. É isso que dá a ideia do filme, né? O próprio Pazuzu queria provocar isso. Você vê tanta coisa assim, ruim, perversa, e você acaba assistindo nojo por uma coisa que, tipo, que é realmente nojenta, mas pô, tu poderia sentir muito mais repúdio desde o começo do filme. É porque Eu acho que é Exato, parece um misto, real. né? Parece Eu acho que é real. um exato. misto isso tudo. Sim. É o O... Pasolini, né? O Pasolini, eu tenho certeza que ele fez isso pensado, não foi acidental. Ele queria Não, provocar isso na gente mesmo. tudo que o Pasolini faz, ele tem uma razão dele, né? O,
a questão também que me traz tudo, né, é que o próprio filme fala, né, o poder é anárquico, porque com o poder você pode fazer exatamente o que você quiser, né? E eu acho que, mano, ele consegue explorar isso muito bem no filme. Uma outra coisa que eu ainda não consegui, vou até jogar aqui pra vocês pra ver se vocês conseguem me dizer o que, né? Tem partes do filme onde eles falam em francês, né? Não só quando eles citam autores franceses, porque tem citação de Baudelaire no filme, mas tem Sim. a cena que as duas cafetinas, né? As duas. Eles são cafetinas e garotas de programa também, que eles cresceram fazendo. Enfim, se prostituindo. Elas têm uma parte que elas estão fazendo para fazer graça, elas começam meio que fazer uma encenação em francês. E também tem muita não, mas tem alguns elementos que aparecem em alemão naquele filme, né? Então talvez seja uma crítica que vai um pouco além da Itália, né? A Alemanha no lugar comum, né? Quando a gente começa a falar de fascismo, e temos também pelo jeito né, um teco da França aí. Não sei se ele estava pensando em fascismo. Talvez que na França tenta fazer uma ligação com próprios poderes absolutistas, né? A própria ideia da Revolução Francesa. Porque o Sim, Baudelaire, o próprio Sade é da época, então talvez tenha fazer isso aí. Porque, querendo ou não, o absolutismo também é um regime totalitário, né? exatamente, exatamente. E, enfim, também tem a vontade do Pasolini de ter passado esse filme todo em francês, né, dublado em francês, porque ele não queria desrespeitar a obra do Sade, né? Só que Mas, é uma dublagem aí que eu não sei nem se existe, se ela chegou a ser completada, né, porque ele acabou morrendo. acho que também é importante destacar a maneira também como, não graficamente, mas a própria mise-en-scène que o Pasolini trabalha, né? Tem muitos planos ali que ele basicamente faz, né, de emoldurar a, a fotografia, né? Talvez também fazer algo próximo, né, um trabalho de correlacionado com a história da arte, talvez. Sim, sim. E se pode ver que né, o Pasolini tem uma característica muito particular dele que é o uso da câmera na mão, né? Não aquele negócio péssimo do Lars von Trier, mas ele tem uma coisa, ele quer que você perceba que você está vendo um filme. Ele não quer fazer uma montagem, um enquadramento, um movimento de câmera clássico, né? Porque o cinema clássico é o cinema invisível, né? É o cinema que você não vê que as coisas estão rolando, você não vê a montagem, você não vê a arte, arte não, você não vê o enquadramento, o movimento de câmera, você simplesmente recebe aquilo e tá indo lá e para você é tudo uma história só, né? Ele tem uma proposta que é não, o cinema tem que ser perceptível, né? Então a gente tem câmera na mão, tem esses enquadramentos que você falou que são questão de obra de arte, que fazem lembrar, que puxa o espectador para fora, né? Nós temos uma montagem nada dramática, enfim, é uma loucura esse filme. Esse filme é um absurdo. Exatamente. Mano, mas é isso. Esse filme é muito foda. Eu acho que é um filme que vale a pena ser assistido. Não vou falar para todas as pessoas, porque é um filme para maior de 18 anos. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse breve comentário que a gente fez do filme. A gente não conseguiu abordar tudo, né, do filme, que com essas obras de arte, né? São coisas que a gente, sei lá, passaria horas e horas discutindo sobre. Eu quero agradecer a todos pela audiência, né? Voltaremos semana que vem. Nós estaremos postando o link do nosso podcast na nossa página do Facebook Cineclube blá blá blá. Então, se vocês tiverem alguma indicação, quiserem fazer algum comentário, dar alguma dica pra gente em questão de qualidade, do que vocês gostaram, vocês não gostaram, vocês podem entrar na página e comentar lá no post. Tá bom, gente? Então, acho que a gente já tá indo.
Marquinhos, Luiz, vocês querem falar alguma coisa? Até o próximo podcast. É isso aí. Espero que tenham gostado do nosso podcast de Saló. Até mais. Obrigado. Muito obrigado, minha gente. Obrigado aí. Até o próximo, né? O próximo episódio, né? Muito obrigado por discutindo aí sobre Saló e Pasolini. Valeu.